Boa tarde a todos, tá certo? Boa tarde. Gostaria, né, de começar lembrando a vocês que os temas, eu já falei isso muitas vezes, vou falar todas as aulas, que os temas de redação do Enem estão diretamente ligados à questão da cidadania, não é isso? Todos os temas estão ligados à questão da cidadania. Desse modo, galera, se liga, fica ligado na dica do Arruda. Olha só, dá uma estudada essa semana dos direitos sociais. Quais são os direitos sociais? Aqueles direitos que mais fortemente você pode encontrar lá na sua prova do Enem, tá certo? Os direitos sociais que são, vou colocar, mas apago já, hein? Os direitos sociais são saúde, segurança, educação, alimentação, previdência social, transporte, trabalho, assistência aos desamparados e proteção à maternidade e proteção à infância. Tá certo? Vocês vão ver que nos últimos anos, a maioria dos temas, a maioria não, todos os temas estão ligados a isso aqui, tá certo? Então, professor, mas e o ano lá que o tema foi racismo? Não está ligado à segurança? Não é isso? E no último tema, que foi ligado aí à democratização do cinema. Para mim, está ligado. Sim, faltou aqui, ó. Está ligado ao lazer, não é isso? Então, saúde, segurança, educação, alimentação, previdência social, transporte, trabalho, assistência aos desamparados, proteção à maternidade da infância, lazer, são direitos sociais que estão no artigo 6º da nossa Constituição. Isso quer dizer o quê? Galera, olha só, com esses aqui, você já pode fazer um bom trabalho de redação, tá certo? Pode trabalhar bem sua redação, pode trabalhar de modo, só um minuto. Você pode trabalhar de modo que seu texto fique muito mais bacana, seu texto fique muito mais autoral, muito mais rico em informações. Por quê? Porque esses argumentos aqui, esses temas, perdão, essas leis, esses direitos, vocês podem usar em temas que não... Por exemplo, o tema é moradia. Quando o indivíduo, né, vive documentários ligados a esses direitos, olha, deixa-me ver aqui. Eu aconselho um vídeo que fala muito sobre a questão dos direitos. Você vai procurar lá a História da Cidadania no Brasil com José Murilo Carvalho. Inclusive, hoje a gente vai trabalhar como usar a história na redação. Como usar a história. Mas aí, gente, é porque é o seguinte, o pessoal escreve muito estagnado. Sim, Cidadania, José Murilo Carvalho, pode procurar no YouTube. Há excelentes vídeos dele, tá bom? Olha só, então, esses assuntos aqui estão sempre relacionados a outros, tá certo? Por exemplo, o direito ao lazer está relacionado ao cinema, que é uma forma de lazer que caiu ano passado.
né? Temas como, por exemplo, racismo estão ligados à segurança também, beleza? Desigualdade social está ligada à saúde, segurança e educação, à alimentação. E eu mandei um tema desafiador para vocês. Tentem produzir esse tema, mandei aí para o grupo de vocês. Alguém já deu uma olhada? O tema é a importância do trabalho na construção da dignidade humana. Esse é um texto muito bom, inclusive é um discurso muito forte do governo federal, né? E é um discurso lícito, né? Que o melhor programa social é o trabalho. Realmente, quem tem emprego, realmente, um emprego digno, um trabalho digno, com direitos trabalhistas respeitados, né? Lá da CLT, eu acho que é de 1943, com Vargas. Então, tem direitos trabalhistas respeitados, naturalmente essa pessoa vai estar mais próxima de construir efetivamente a sua cidadania. Então, fica a dica aí para vocês, né, de usar aí os direitos sociais. E quando você for trabalhar, né, sua redação, você deixa claro, né, o contrato social, aí bota um tracinho, a Carta Magna de 1988, tracinho. No artigo 6º, estabelece que é um direito social fundamental para a cidadania o trabalho. Olha só, mas só que vocês estão normalmente acostumados, quando eu digo vocês, o alunado, o bom aluno, está acostumado a colocar a Constituição só no primeiro parágrafo. Gente, vamos trabalhar essa semana, colocar no segundo, no terceiro parágrafo. Você pode colocar até na conclusão, porque na conclusão sobre esse tema trabalho, você, assim, eu não falei o texto todo sobre a Constituição, aí eu coloco no final. Assim, para garantir o direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal Brasileira de 1988, o trabalho digno para garantir a cidadania, é fundamental que... Aí você vai colocar. Então, as maiores pontuações esse ano não são de quem tem modelo pronto, né? É de quem tem uma organização de ideias, uma amostra de ideias que caracterize a autoria. Então, você começar a fazer esses deslocamentos. Todo mundo começa com Constituição, coloca a Constituição no corpo do teu texto, né? Coloca a Constituição como uma consequência, né? Como consequência desrespeita esse direito constitucional previsto no artigo 6º, lá no final do segundo ou terceiro parágrafo. Coloca a Constituição, como eu falei agora há pouco, na tua conclusão. Faz um texto autoral, um texto com mais identidade própria, não aquela coisa pronta que a gente normalmente vê na internet. Mas vamos discutir um pouco esse tema, eu acho que é um tema forte, né? Um tema que está diretamente ligado à cidadania, porque o trabalho realmente é fundamental para que o indivíduo tenha acesso à alimentação, para que o indivíduo tenha acesso à previdência social, né? Acesso à saúde. Sem trabalho, sem renda, normalmente os indivíduos estão mais propensos a ter problemas de saúde em função da má alimentação, das condições. Sim, ainda falta aqui, ó, vai chegando mais. Moradia, né? O indivíduo precisa de moradia digna. Então, esses aí são os direitos sociais. Não esqueçam, né? Olha isso aqui, assistência aos desamparados. Entra na questão dos moradores de rua, entra na questão daqueles que sofrem com a pobreza, que são afetados pelo Covid. Proteção à maternidade, entra em temas relacionados a aborto. Flávio, pode cair aborto no Enem? Não, não cai aborto no Enem. Flávio, cai sim aborto no Enem. Não cai aborto no Enem. Certo? Se cair, eu estou errado, porque o Enem errou como um todo. Porque, historicamente, né? Historicamente não, academicamente, seria um tema muito em descontextualização com o que propõe o INEP. Quer trabalhar problemas brasileiros. Mas o aborto não é um problema? Bem, então não se trabalha aborto do tipo, você é a favor ou contra o aborto? Não, não é assim. Cairia temas como o desafio de reduzir os elevados índices de mortalidade materna no Brasil. E isso envolve também aborto. Só que aborto provocado é só a quinta causa de mortalidade materna. Antes vem pressão alta, que gera eclâmpsia, vem hemorragias, vem infecção hospitalar, tá bom? Então, aborto nem é uma das principais causas de mortalidade materna. Seria trabalhado no seu texto. Então, se liga nisso aí. Mas proteção à maternidade é um tema possível. Proteção à infância, já caiu mais de uma vez, né? A proteção à infância em relação ao uso adequado da internet, a proteção à infância
em relação à questão da criança de rua, né? A criança em situação de rua. Então, se liga nisso aí, presta atenção nos direitos sociais. É a nossa primeira dica de hoje, mas não é a única. A gente vai começar a trabalhar em outras situações aqui. E aí, anotou? Dá uma olhada lá no último capítulo do livro Cidadania no Brasil, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, de José Murilo Carvalho, ou então assista os vídeos dele, que o último capítulo mostra justamente como a maior parte desses direitos se construiu graças à Constituição de 1988, mas que grande parte desses direitos, lamentavelmente, não é posto em prática, não figura do jeito que deveria figurar. Ou seja, a gente tem o direito, mas esse direito não tem sido exercido do modo, não tem sido vivenciado do modo que deveria ser vivenciado. Então, é isso, dica do Arruda. Vou apagar agora, hein? Pode ser? Pode. Vamos lá. Bem, gente, então vamos lá. Olha só. Hoje a dica, essa aula para mim, eu já tinha prometido que ia fazer semana passada. Essa aula é importante porque hoje eu vou ensinar um pouco como usar história na redação e como usar alguns conectivos bacanas que eu separei aqui para vocês. Só um minuto para eu abrir aqui no computador. Olha só. Olha essas expressõezinhas aqui. Ó. História na redação. História na redação. Como é que eu posso usar? Olha, eu digo logo a vocês de antemão que todo tema, cabe a utilização de história. Porque tudo que a gente vivencia hoje como problema, como desafio, é fruto da nossa história, né? Então, é sempre uma consequência de tudo que a gente está vivendo, né? De tudo que a gente viveu enquanto nação, enquanto humanidade. Então, história sempre é uma excelente carta na manga. Beleza? Agora, você pode usar expressões como essa. Olha só. Vou botar aqui. Exemplos. Espero que esteja bem enquadrado aí para vocês. Dá para ver direitinho? Vamos lá. Exemplos. Assim. Como bem caracteriza o historiador Boris Fausto no livro, entre aspas, História do Brasil, como bem caracteriza o historiador Boris Fausto no livro de História do Brasil, eu recomendo a leitura desse livro, a leitura de resenhas desse livro, a leitura do capítulo desse livro que versa sobre os anos 30 ou sobre a chegada da família real no Brasil. E eu vou dar um exemplo com essa questão da chegada da família real. Como bem caracteriza o historiador Boris Fausto no livro História do Brasil, a máquina de imprensa só chegou ao Brasil no ano de 1808. A máquina de imprensa só chegou no Brasil em 1808 com a chegada da família
real, visto que a metrópole entendia que o acesso à leitura instigaria o senso de busca pela liberdade pelos colonos. Nessa perspectiva, vê-se o quão poderoso é o acesso ao conhecimento por meio da leitura. Ó, vamos lá. Isso é o tema de redação que eu passei a semana passada, que era a importância da leitura para a construção da cidadania. Aí eu tenho esse dado histórico, né? Eu tenho um dado histórico que a máquina de imprensa só chegou ao Brasil em 1808, trazido pela família real portuguesa. Por que não havia máquina de imprensa no Brasil? Porque sabia-se que se os colonos começassem a ler, os brasileiros começassem a ter acesso ao conhecimento, muito provavelmente eles iam começar a querer se libertar, a querer fazer diferente, a querer ter uma nova perspectiva, né, que poderia levar à independência do Brasil em relação a Portugal. Então, só a partir de 1808 que a gente começa a ter acesso a jornais, a livros. Então, isso mostra como o não acesso à leitura, o não acesso ao saber, caracteriza um projeto de poder para que não haja mobilidade social, para que os poderosos continuem no poder e os que são subjugados continuem subjugados. Mas o importante aqui não é esse meu discurso. Eu continuaria escrevendo aqui, né? Eu colocaria isso posto, é notório que, e aí eu continuaria, né? Isso posto, é notório que, no início do século XXI, né, ainda há esse nível de manipulação. Quando grande parte da população brasileira não é instigada culturalmente à leitura, por não ter acesso direto a livros, a livrarias, ou mesmo porque a educação, sobretudo, está pautada tão somente na decodificação de palavras e não no entendimento que a leitura permite fazer. Olha só, então forma cidadãos acríticos. Bem, mas o importante dessa aula não é isso, né? Não é esse discurso. Vocês, é claro, vão anotar, vão copiar, vão organizar esse texto, mas o importante é isso aqui, ó. Como bem caracteriza o historiador Boris Fausto no livro História do Brasil. Porque o importante é isso aqui. Deixa eu ver uma coisinha. Porque o importante é isso aqui, né? Só um minuto. Pronto. Porque o importante é isso aqui. Porque a dica de hoje é usar o nome do historiador que você estudou, né? E eu vou destacar alguns historiadores importantes para vocês aqui, tá certo? Historiadores e sociólogos que agiram como historiadores, que eram ministros dois, né? Então, se eu coloco isso no meu texto, ó, isso aqui já poderia ser desenvolvimento. Eu poderia colocar aqui, ó, inicialmente, como bem caracteriza, inicialmente poderia ser o quê? Poderia ser o meu segundo parágrafo. Se eu colocasse outro fator que deve ser analisado, aí seria o meu o quê? Meu terceiro parágrafo. Vamos entender isso? Ó? Inicialmente, seria o meu segundo parágrafo.
Outro fator que deve ser analisado frente à problemática seria o meu terceiro parágrafo. Mas a ideia está aqui colocada. Aí eu ia desenvolver aqui mostrando o quê? Que o não acesso à leitura, né? Esse exemplo histórico, ó, poderia colocar, esse exemplo histórico mostra que o não acesso à leitura e a desvalorização desse ato no início do século XXI na sociedade brasileira continua a formar indivíduos acríticos, alienados e que facilmente são manipulados. Ó, posso até apagar, ó, e colocar isso. Ó. Esse fato histórico, ó, esse fato histórico aponta para o fato de que, aponta para o fato de que no início do século XXI, o não acesso à leitura, tanto pela desigualdade social quanto pela desvalorização do ato de ler culturalmente, né, continuam a formar indivíduos alienados que podem ser dominados pelos, agora não colonizadores, mas senhores do poder na política brasileira, por exemplo. Olha que legal, gente. Olha que fantástico. Olha que coisa bacana que você pode fazer. Agora usando o nome dos historiadores. Né? E aí, mas Flávio, são muitos historiadores. Eu vou indicar alguns para vocês. Vocês vão ler trechos de livros deles. Vocês vão procurar na internet vídeos com esses historiadores. E aí você vai fazer um bom trabalho. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó. Alguns historiadores que eu indico. Vamos lá. Boris Fausto. Boris Fausto escreveu alguns livros fantásticos. Eu destaco 3. O livro didático História do Brasil. Certo? O livro didático História do Brasil. O livro A Formação das Almas. Esse A Formação das Almas, ele é fantástico, porque A Formação das Almas é um livro tão maravilhoso. Porque ele mostra como se formou a identidade cultural do povo brasileiro. Como se formou o ideal de bandeira, o ideal de hino, a ideia de uma pátria justa, em que não havia racismo, em que havia tolerância, a pátria rica, mas uma pátria, obviamente, alienada. Em Os Bestializados, ele caracteriza, né? E aí ele usa uma metáfora, você poderia até dizer isso na sua redação, a metáfora irônica utilizada no título do livro Os Bestializados por Boris Fausto caracteriza a população brasileira do final do século XIX, que era alheia às mudanças políticas no Brasil, desde a independência à própria formação da República, né? O que caracteriza a população não preocupada com a coletividade e alienada. Ponto. No início do século XXI, grande parte da população brasileira continua a assumir essa mesma postura. Em função disso ou daquilo outro, aí depende do que você vai colocar no seu texto. Olha que legal. 3 livros muito bacanas. Você pode ler o livro, pode ver vídeos sobre esse livro, pode ler resenhas sobre esse livro, só não deixa ter algum contato para poder ter mais propriedade. Outro historiador é o... Ih, gente, eu troquei aqui. Desculpa, troquei. Vocês vão me perdoar, tá bom? Vocês vão me perdoar. Boris Fausto, História do Brasil. Aí vem o José Murilo de Carvalho. Aí sim é Os Bestializados, A Formação das Almas e Cidadania no Brasil, que é o livro que eu mais indico. Que aí você pode ler só o último parágrafo. Viu? Desculpa, eu pulei, Boris Fausto, não botei logo o José Murilo de Carvalho.
Então, esses 3 livros aqui, ó, fantásticos para você ler, estudar, botar na sua redação, e não só por causa da redação, né? É porque a gente precisa ler mesmo. Eu estou lendo, por exemplo, essa semana para dar aula com meus alunos aí, ó, Danos Colaterais, esse livro maravilhoso de Zygmunt Bauman, que ele fala sobre os danos colaterais, né, os danos que nossa sociedade vem vivendo em função do consumismo, da artificialização das relações humanas. A artificialização das relações humanas, redes sociais, a gente tem como dano o quê? Aumento de depressão, ansiedade, suicídio, e a gente está no Setembro Amarelo, né? Bem, os danos do hiperconsumismo, né, da projeção da felicidade do consumo, são o quê? Destruição dos recursos naturais, destruição de culturas inteiras, poluição do solo, do lençol freático, do ar, né? Então, os danos colaterais, um livro fantástico aí do nosso grande imortal, né? Apesar de ter morrido fisicamente, Zygmunt Bauman. Aconselho vocês essa leitura. E também estou aqui nessa leiturinha de história. Ó. Brasil, uma biografia. Brasil, esse aqui é mais robusto. Da Lilian Schwartz e da Heloísa Starling. Lilian Schwartz e Heloísa Starling. Então, são leituras que eu indico para vocês. Mas vamos lá, só esses 2 historiadores, professor? Não, você pode ter outros. Né? A gente pode colocar ainda o nome, né, do Gilberto Freire, né? Que escreve o quê, gente? Casa Grande Senzala. Casa Grande Senzala, que é um livro que mostra a formação da desigualdade social do Brasil, a exploração dos negros brasileiros, ou dos afro-brasileiros, sobretudo no Nordeste, né, em relação à cultura da cana-de-açúcar, o ouro branco, né, essa história do ouro branco, a exploração da cana-de-açúcar. Eu lembro daquele poemão Açúcar, de Ferreira Goulart. Em breve, ensinar vocês como colocar literatura na redação. Então, Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, tá certo? Grande, imortal Gilberto Freire. E a gente também tem, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, com o grande livro Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, que você pode usar em qualquer redação, qualquer discussão do seu dia a dia, para você entender o brasileiro. O capítulo 5, que é o capítulo Homem Cordial, em que ele trata desse comportamento extremamente individualista que a gente tem no Brasil. Esse comportamento ligado à ideia de que o privado é público e o público é privado. Não é isso? Então, gente, para construir a redação, pega o teu tema. Se é trabalho, qual historiador que eu posso pegar falando sobre trabalho? Eu posso pegar o Boris Salles, que mostra os direitos trabalhistas no Brasil. O José Murilo Carvalho, que no último capítulo do livro Cidadania no Brasil, nem precisa botar Cidadania no Brasil, longo caminho, basta colocar Cidadania no Brasil. Que no livro Cidadania no Brasil, ele caracteriza essa coisa horrível, né? Que é haver direitos, mas para boa parte dos brasileiros os direitos não serem vivenciados. Então, houve grandes avanços, mas nem tudo conseguiu estar, se construir do jeito que está na Constituição, do jeito que verdadeiramente deveria ser. Tá bom? Então, História do Brasil, eu vou usar o quê? Essa ideia. Olha, vou lá, dou uma olhada no livro História do Brasil, leio alguns capítulos essa semana. Vai lá na internet, você consegue acesso a esse livro, pode comprar virtualmente, coisa e tal, ler trechos dele na internet. E aí você pode começar a pensar, poxa, eu li isso em Boris Salles. Não vou dizer no meu texto, porque o pessoal está muito acostumado a citar grandes filósofos, né? Grandes iluministas, sociólogos,
Mas por que nunca cita o nome do historiador? E por que você não faz o diferente? Porque o que vão querer esse ano, mais do que nunca no Enem, é o texto que a gente chama de texto autoral. Tá certo? É o que a gente chama de texto autoral. E vamos pensar um pouquinho aqui que eu vou apagar, vocês vão anotar, eu vou apagar e a gente vai colocar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre estruturas que você pode usar para apresentar, para colocar suas ideias de modo bem articulado. Vai lá, anota aí. Pronto, pessoal? Vou apagar. Vocês revejam o vídeo depois. Ok? E aí, alguma pergunta? Quais são suas dúvidas? Mande para a gente. Olha só, gente. Eu acho que é interessante também você ter algumas coisinhas prontas assim na mente, certo? Algumas coisinhas prontas de como eu coloco minhas ideias. Porque às vezes a gente tem as ideias, né? Mas não tem aquela frase, aquele início de frase, né? Por exemplo, um exemplo aqui. Vamos botar numerado. Vamos supor que eu quero fazer um terceiro parágrafo. E eu quero retomar o anterior, tá certo? E apresentar uma nova ideia, uma nova causa. E eu coloco lá. Outro fator que deve ser analisado frente à problemática. Outro fator que deve ser analisado frente à problemática é pontinho, pontinho, pontinho. Olha só, é não sei o que lá. A medida que pontinho, pontinho, pontinho. Olha só que jeito legal de começar, por exemplo, um terceiro parágrafo. Daí para frente, as ideias são suas. Por exemplo, no tema do ano passado. Outro fator que deve ser analisado frente à problemática é a ineficiência do Estado em garantir a democratização do cinema, à medida que não há investimentos suficientes para a construção de salas de cinema nas periferias das grandes cidades ou em pequenas cidades do interior. Ponto. Assim, né? Então, aí eu já coloco lá. Essa realidade caracteriza, né? Pelo fato, enfim. É interessante vocês tentarem construir uma listazinha de frases assim, que quando você está nervoso, destrave o seu conhecimento, porque você está vendo aqui que não tem conhecimento pronto. Aqui é a estruturação das suas ideias. Por exemplo, eu quero explicar algo, né? Eu quero explicar. Caramba, eu coloquei o argumento e agora eu preciso desenvolver esse argumento. Né? Eu preciso desenvolver esse argumento. Aí eu digo, ó, eu venho aqui, né? Eu venho aqui, acabou, eu fiz a primeira afirmação, considerando esse quadro, vírgula, fica evidente que pontinho, pontinho, pontinho. Olha só, eu vou explicar. Ó, considerando esse quadro, o quadro da ineficiência do Estado, por exemplo, fica evidente que
ao não construir salas de cinema acessíveis, gratuitas, nas periferias e pequenas cidades, né? O cidadão pobre, impossibilidade de comprar ingressos para acessar cinemas em shoppings ou contratar plataformas de streaming como Netflix, fica impossibilidade de ter seu direito de acesso ao cinema garantido. Ponto. Olha só. São frasinhas, eu tenho uma lista com uma série de frases. Eu vou, inclusive, mandar para os alunos aí, tá bom? Olha só. Vamos supor agora que eu quero colocar uma consequência. Então, ó, eu quero colocar uma consequência. Consequência. E aí eu vou lá e digo. Assim, consequência, e aí eu me coloco no texto, ó, consequência grave dessa realidade é, posto que, né? Então, assim, consequência grave dessa realidade é que o cidadão, né, que o cidadão deixa de ter acesso a lazer e à formação da sua criticidade, posto que o cinema é fundamental para o entendimento da própria identidade, para a diversão, para a ampliação do cabedal cultural do indivíduo. Então, você vê que essas frases, essas pequenos, eu chamo de destravadores de raciocínio, porque eles contribuem para destravar aquilo que você queria dizer. Não é isso? Eles contribuem para destravar aquilo que está na sua cabeça e não quer sair. Normalmente todo mundo procura uma ideia assim para começar o texto, aí pega aquelas frases prontas, estão lá na internet. Não faz isso. Procura construir destravadores. Né? Por exemplo, não sei como eu começo o texto. Todo texto está ligado à cidadania, então eu vou pensar. Né? Para viver em plenitude da cidadania, é fundamental que todo cidadão tenha direito de acesso à arte e à cultura, como está previsto na Constituição. Ponto. Todavia, vírgula, lamentavelmente, grande parte dos brasileiros tem esse direito desrespeitado no âmbito da democratização do cinema, visto que muitos não têm acesso a ele. Ponto. A sétima arte. Ponto. Isso posto, é fundamental combater as causas dessa problemática, sobretudo a desigualdade social e a ineficiência do Estado, para assim garantir a efetivação desse direito essencial, desse direito constitucional. Ponto. Olha aí, fez um primeiro parágrafo. Mas por quê? Porque eu já tinha na cabeça, ó, para viver em plenitude da cidadania, né? Poxa, a cidadania é fundamental que o indivíduo tenha acesso a determinadas coisas, né? Enfim, que estão lá na Constituição. Então, gente, você pode fazer seu texto começando a treinar. E aí não adianta só decorar minhas cenários aqui. Você tem que começar a construir as suas. Olha, caramba, eu tô com dúvida aqui, Flávio, eu não consigo dar início de jeito nenhum ao texto. Eu não consigo fazer uma introdução de jeito nenhum. Eu travo na introdução. Eu digo, ó, você vai lá e pensa alguma. Ó, todo tema de redação, né, é um problema. Então eu vou lá. Ó. Então eu vou lá. Deixa eu ver. Entre os mais significativos. Entre os mais significativos desafios enfrentados pela sociedade brasileira no âmbito tal, né? Tem ser destacado tal como um dos mais preocupantes.
Por exemplo, entre os mais significativos desafios enfrentados pela sociedade brasileira no âmbito social, tem se destacado a falta de moradia digna para muitos cidadãos como um dos mais preocupantes. Ponto. Ó, já tem uma ideia para começar o texto. E não é uma ideia que você pegou lá na internet, você criou agora. Eu sei que todo tema de redação é um problema enfrentado pela sociedade brasileira. Aí eu pergunto para mim mesmo, esse problema está em que âmbito? Aí está no âmbito tal. Então, tem que um problema significativo no âmbito tal, enfrentado pela sociedade brasileira, é tal. E aí você vai botar as causas, vai criar uma contextualização, vai desenvolver sua argumentação, e aí é muito importante essa ideia do desenvolvimento da argumentação. Agora, você consegue entender que para desenvolver bem a argumentação é fundamental usar essas coisinhas aqui? Tá certo? E eu vou mandar para vocês, enquanto vocês anotam aí, um presentinho nesse momento. Ok? Dá uma olhadinha lá depois, né? Mandei o presentinho lá nos grupos de WhatsApp aqui que participam, que me pedem, tá certo? Beleza? Dá uma olhadinha aí. Que você vai aproveitar esse tipo de estrutura que vai contribuir. Agora, o que é que você faz para poder começar a usar bem essas estruturas? É começar a fazer consciente. Olha, eu vou sentar agora, vou pegar um tema de redação, vou pegar umas estruturas que eu construí, umas frases que ajudam a destravar meu raciocínio. Né? Olha, como é aquela frase que eu uso para botar uma consequência do problema no final do parágrafo? É assim, por conseguinte, vê-se como. Ou então, consequência grave dessa situação é, desse modo, vê-se como resultado da situação tal coisa. Então, você começa a praticar isso diariamente, fazendo pequenas frases, fazendo pequenos parágrafos, conseguindo chegar à produção do texto, porque não adianta nada ter o conhecimento sem conseguir colocar no papel. E saber, ninguém sabe escrever se não tiver conhecimento, porque você tem que dizer alguma coisa, você não consegue fazer um texto que seja um texto absolutamente vazio. O seu texto tem que ter alguma coisa dentro dele. Não é isso? Então, tá aí essa dica. Mandei lá para vocês no WhatsApp, mandei lá frasezinhas, né, estruturazinhas bacanas para você dar uma utilizada no seu texto, estruturas que ajudam a destravar suas ideias, e eu espero que vocês também façam algumas suas. Detalhe, mandei para o grupo de vocês aí o tema, o trabalho, a importância do trabalho para a construção da cidadania. Quero discutir esse tema mais com vocês. A gente ainda vai ter esse mês todo temas que são ligados à questão dos direitos sociais. Então, a gente vai trabalhar saúde, segurança, educação, moradia, né, lazer, alimentação, alguns associados. Por exemplo, alimentação e saúde, temas associados que estão ligados aos direitos sociais, o acesso à alimentação e o acesso à saúde. Qual é o tema da semana, galera? O tema da semana é a importância do trabalho na construção da cidadania. Vamos pensar qual é o problema aí. O trabalho é importante para a construção da cidadania? Claro que é. O trabalho é fundamental para a construção da cidadania. Mas aí, todo brasileiro tem acesso ao trabalho? Não, porque grande parte dos brasileiros está desempregada. E outra, trabalha, mas trabalha de modo informal, sem direitos sociais, como a previdência social. Tá certo? Então, muitos trabalhadores não têm direitos trabalhistas porque trabalham de modo informal. Né? Então, houve grandes avanços nos direitos trabalhistas das domésticas, mas há muitos desafios ainda a serem enfrentados. E o principal deles é o desemprego. É o desemprego. Aí você vai discutir no seu texto as causas desse desemprego, se a causa é o quê? É a educação no Brasil que não forma indivíduos preparados para o trabalho, né? É a falta de empreendedorismo no país, né? Que foi tema de redação da segunda aplicação ano passado. Quais são as causas? Né? É a ineficiência do Estado em gerar programas em criar programas de geração de emprego e renda. Eu acho que é um tema difícil, seria muito bacana que vocês fizessem, né? Levassem para o seu corretor, corrija em círculo com os amigos, aquele amigo que escreve redações com você, que trabalha ali,
trocar as redações, normalmente a gente vê melhor o erro no texto do outro, tá bom? Vê bem quais são as contextualizações que eu indico para um tema como esse trabalho. Então, eu penso em história. História é a bola da semana, né? História, questão de trabalho. A gente tem desde a possibilidade de você falar sobre escravidão, a possibilidade de você falar sobre Vargas, a CLT de 1943, se eu não me engano, as mudanças trabalhistas, a criação de sindicatos. E adivinha, qual é o artigo que diz respeito ao direito ao trabalho que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Está lá, né? Mas lá, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma lei? Não, é uma carta de compromisso que o governo brasileiro se comprometeu em assumir, né, em criar leis para atender aqui, porque o Brasil foi o primeiro país, inclusive, que assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, olha que coisa bacana para você. Tá certo? Olha que coisa maravilhosa para você. Faz isso, não deixa de fazer. Um abraço e a gente Flávio, por aqui. só uma coisinha antes de tu ir. Tem algum destravador tipo para colocar a tese? Porque muitas vezes eu sei o que eu quero tratar, mas eu não sei passar para a folha, tipo, montar a minha tese. Para montar o que? A tese? Sim, porque tipo assim, às vezes eu sei o que é que eu vou defender, mas eu não sei tipo colocar. Beleza, gostei. Assim, ó. Isso posto, vírgula, é fundamental combater os fatores que estão mais diretamente ligados a essa problemática, vírgula, dentre os quais destacam-se tal e tal. É. Entendeu? Uhum. Ei, um abração para vocês.